Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu estou aqui para apresentar para vocês esse trabalho, que se trata de um modelo de suavização exponencial para previsão de preços do óleo de girassol. Eu sou a professora Carla Adriana Pizarro Schmidt, responsável pelo grupo interdisciplinar de pesquisa em engenharia. E esse trabalho vem sendo feito pelas alunas Luísa Stephanie Santos Tibes e Tainá Inácia da Silva, que são minhas orientadas no projeto PIBIC. Como uma introdução, então, né, a gente pode colocar aqui para vocês que foi escolhida a cultura do girassol, porque ela tem sido ultimamente utilizada, né, em rotação e sucessão com a cultura da soja, né? Então, a cultura do girassol é bastante utilizada. Goiás responde por aproximadamente 70% do cultivo dessa planta e tem aumentado, né, as áreas destinadas ao cultivo, mas a planta ainda continua sendo tratada como uma cultura secundária, né? Então a gente acredita que quanto mais estudo a gente tem a respeito, quanto mais coisa a gente apresente, há uma tendência aí dessa cultura acabar, né, aumentando as suas áreas, né, acabar por ter, né, um aumento aí de cultivo. Os materiais e métodos, então, né, nós utilizamos dados do site do Index Mundi. Esse site ele traz aí uma série de dados de valores de preço de mercadorias agrícolas, de produtos, alguns produtos processados, né? Então a gente tem muitos dados aí nesse site, é muito rico e muito interessante. E os softwares que nós utilizamos foram o ActionStat, é um software pago que foi adquirido por mim e também algumas licenças pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde eu trabalho, e o NNQ Estatística, que é um software gratuito fornecido pelo Núcleo de Normalização e Palimetria da UFSC. Os métodos, como já comentado, foram utilizados os métodos estatísticos e para trabalhar com os dados foram construídos gráficos, foi realizada a análise descritiva desses dados e também foi construída uma previsão por meio das técnicas de suavização exponencial, tanto simples quanto dupla e tripla. E os resultados, os primeiros resultados obtidos foi o resultado gráfico, né? Como a gente comentou, a primeira coisa a gente construiu gráficos, né? Fez algumas análises descritivas, avaliou média, mediana, moda, aquelas coisas, e acabou percebendo que aqui em 2008, né? Decorrência daquela crise que nós tivemos em 2008, o preço subiu em real, mas também subiu em dólar, né? Então a gente nota assim que a época pior de crise que a gente teve fora do país foi em 2008, porque se a gente levar aqui, ó, não chegou a voltar ao preço que a gente teve em dólar, né, do girassol em 2008. Enquanto que para o Brasil, olha a situação, né, houve uma subida aqui muito grande, né, muito drástica aqui dos preços em real, e a gente começou a se perguntar por que o preço do óleo está tão caro, por que o preço do óleo está tão caro, né? E aí, ao avaliar isso, nós conseguimos descobrir que uma das coisas é a questão da China, que a China parou um pouco de produzir ração, né? Ela produzia o óleo como um derivado do produto do processamento das proteínas vegetais, e ela reduziu um pouco a ração por conta de algumas doenças, né? Algum problema nos animais, então ela diminuiu a criação de animais e reduziu a produção, com isso reduziu o óleo, né? Reduziu a oferta de óleo no mercado. Essa é um dos motivos. E o outro motivo que a gente tem é que no Brasil vem se aumentando, né, a aplicação de biodiesel no diesel, e o biodiesel feito basicamente, né, com base no óleo, então a gente tem aí, né, essa subida aí, né, do preço dos óleos, porque na verdade não é só o óleo de girassol, né, a gente vê uma subida aí de todos os óleos no mercado, mesmo óleo de soja, que sempre foi o óleo mais barato, acabou subindo também. Com isso, né, a gente percebe aí que essa alta aí, né, foi uma coisa um pouco diferente, chegou ao preço do óleo descolado, do preço do farelo, né, em geral o óleo e o farelo vão subindo junto, né, o óleo subiu mais do que o farelo, né, então é uma coisa assim a se observar, que nesse trabalho nós não levantamos essa comparação, mas ao ler, né, alguns comentários, algumas discussões, se percebeu aí essa questão do óleo, né, que o óleo acabou tendo essa alta muito maior do que quase todas as outras coisas, apesar
época aí de pandemia do Covid, muita coisa ter subido, né? A questão do óleo aí foi uma coisa um pouco diferenciada, né? Acabou sendo muito maior. Depois passamos aqui a uma modelagem, né? Então, construindo aqui, né? Fazendo toda uma modelagem, nós temos aqui alguns métodos que foram utilizados, né? Lá se descreveu que se utilizou métodos de suavização simples, dupla e tripla, né? O que deu mais certo aqui, né? Que ganhou o selo de melhor método foi o MADM, onde ele trata os erros de forma multiplicativa, a tendência de forma aditiva amortecida e a sazonalidade de forma multiplicativa. Ele é um modelo triplo, então, porque ele tem tendência, sazonalidade e nível, né? E aqui a gente consegue observar, né, que o UDT inferior a 1 foi apenas para esses 3 modelos, né? Enquanto que o menor ACAIC foi para esse modelo, o software sempre indica o menor ACAIC como o melhor modelo, porém, quando a gente tem um UDTail acima de 1, né, ele inviabiliza o uso do modelo, né? Porque significa o quê? Que quando o UDTail acima de 1, a gente teria um problema no modelo e ele seria pior do que uma previsão ingênua, né? Então, a gente não deve utilizar modelos com UDTail superior a 1. O menor UDTail, então, que a gente teve foi desse modelo, ele teve 0,95, ele pode ser utilizado, porque o valor é menor que 1. O erro dele foi em torno de 4,44%, né, o erro médio, e se optou, então, por fazer a previsão com base nesse modelo. Existem ainda outros modelos, né, também, então poderia-se utilizar também alguns outros modelos, porém, nesse trabalho só se avaliou os modelos de suavização exponencial, né, não foram avaliados aí modelos tais como a ARIMA, né, que seria o autorregressivo de média móvel, nem a média móvel, nem nenhum outro tipo, né, por meio de previsão computacional, alguma coisa nesse sentido. Foi feito só mesmo previsão por modelos de suavização exponencial. Foram comparados diversos modelos de suavização exponencial, onde se observou, né, que esse foi o melhor modelo, o MADM. Para calcular o MADM, se utiliza essas fórmulas aqui são disponibilizadas pelo material do livro do Hindman Stanazopoulos, né? Ele é um livro online, ele fica disponibilizado na internet, e as pessoas têm acesso a esse livro onde tem a fórmula. Os valores, então, calculados para o modelo foram alfa 0,99, beta 0,21, gama 0,01 e φ 0,8. Basta, então, entrar aqui e substituir, né, o alfa, o beta e o gama pelos valores e o φ, e nós teremos, então, né, no final, o cálculo do modelo. O cálculo feito, então, de previsão aí para outubro foi de R$ 7.253, né, para tonelada, para cada tonelada do óleo de girassol, sendo que outubro não é o mês de maior baixa, né? A gente teria aqui maior baixa aqui, né? O índice sazonal menor para o mês de julho. Isso tem muito a ver com a colheita, né? Onde é feita a colheita, começa a aumentar a oferta de óleo e aí começa a baixar o preço. Então, julho, agosto, a gente teria um preço menor e, na verdade, baixou um pouco mais em outubro, né? Na verdade, de setembro para outubro é normal também a gente ter um pouco mais de queda. Novembro, dezembro, isso é uma sazonalidade, né? Que acontece no preço do produto. Dezembro é meio que neutro, daí janeiro, fevereiro, março começa a aumentar de novo. Então, o que a gente pode observar e concluir, né, é que o preço deu uma baixada em outubro, mas a tendência ainda é de depois retomar e demorar um pouco, né, para a gente conseguir chegar a um preço menor. Por isso que aqui na conclusão, né, foi colocado que o modelo de suavização exponencial com tendência aditiva amortecida, erro e sazonalidade multiplicativa foi o melhor modelo, apresentando 4,44% de erro, e que os preços tiveram uma leve tendência de queda para outubro, mas que de retomada, né, de crescimento até o final do ano, que indica que a redução dos preços pode acontecer, mas de forma ainda lenta e gradual, né? Com isso é interessante a gente observar que todo e qualquer modelo ele vai ter que ser refeito, né? Então foi feito, aí a gente pode prever 1, 2, às vezes até 3 meses à frente, às vezes até mais, mas você tem que depois fazer nova previsão, retomar ele, trazer de novo, para ver se realmente, né, é aquilo que vai acontecer. E depois,
o estudo, né, que é uma coisa contínua, né, e as meninas continuam sempre no projeto fazendo e refazendo, né, porque os modelos nunca têm fim, né, sempre a gente está podendo prever. Obrigada pela atenção, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até mais.